Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença em nome da Tinta da China e queria agradecer especialmente ao Luca Argel, que vem do Brasil. Não sei se agora não estás cá. Estás cá? Pronto, já está cá. Portanto, foi um novo habitante de Lisboa, certo? Muito bem-vindo, sejas muito bem-vindo. Ao Miguel Cardina e ao Luís Trindade. O Luís Trindade é um dos nossos primeiros autores, publicou connosco em 2006, penso eu. Nós começámos em 2005. Eu acho que tu começaste logo em 2006, 2007, com as primeiras páginas. Depois escreveu também foi você que pediu uma história da publicidade. E o último livro do Luís é O Silêncio Aflito, que publicámos o ano passado, sobre a música popular portuguesa entre os anos 40 e 70. É um livro que já é uma referência, eu acho, no estudo da música portuguesa. Do Miguel Cardina também já é um autor já antigo, que em 2011 nos deixou publicar A Margem de Certa Maneira, a sua tese de doutoramento, que é um livro que para mim foi, que não vivi estes tempos, foi absolutamente espantoso perceber a quantidade de organizações maoístas que existiam em Portugal naquele espaço de tempo e geográfico. Achei absolutamente extraordinário, portanto é um livro que continuamos a gostar muito de vender. E agora, este ano surpreendeu-nos com o atrito da memória. Um tema muito diferente sobre o colonialismo, a guerra e a descolonização. Eu quando li, disse logo ao Miguel que queria publicar, porque além de ser um tema que está a ser muito estudado neste momento, eu acho que este contributo é um contributo muito importante de uma voz informada, rigorosa e muito honesta, pareceu-me a mim. Portanto, é um grande orgulho ter aqui estes senhores. Queria agradecer-vos muito a confiança que continuam a depositar na editora, porque nós sem autores não vamos lá, e principalmente os contributos dos autores portugueses. E vou passar a palavra ao Luca, porque estou muito curiosa com a tua apresentação deste livro. Obrigado, Bárbara. Obrigado ao Miguel pelo convite e pela oportunidade de ler em primeira mão esse livro. E, sobretudo, parabéns pelo livro, parabéns à Tinta da China pela iniciativa de estar editando trabalhos importantes e relevantes a respeito de temas como colonialismo, racismo e dos movimentos de enfrentamento a eles em Portugal. E acho que na esteira dos 50 anos do 25 de abril é muito importante ocupar o espaço do debate público com trabalhos de investigação com esse nível de competência e de lucidez, porque ainda há muito caminho a fazer em Portugal, ainda há muito a fazer na construção de um senso comum mais bem informado, mais maduro e, sobretudo, mais empático e plural, quando o assunto é o passado colonial e a identidade nacional que se funda e se refunda a partir de uma visão muito particular desse passado. Eu queria começar a comentar as minhas anotações aqui sobre o livro por aí mesmo, porque uma das primeiras ideias que aparecem no livro, que eu acho fundamental para começar a discussão, é uma premissa básica, que é a seguinte: a forma glorificante de se recordar, de se percepcionar o passado colonial português é uma escolha. Essa palavra é absolutamente fundamental para que se possa conversar e refletir. Escolha. Não é um dado adquirido por defeito pela sociedade portuguesa, não surgiu naturalmente, de geração espontânea, não é uma imposição divina, não foi uma visão que caiu do céu, foi uma escolha deliberada, tomada por figuras com poder político ao longo do tempo.
E essa escolha por glorificar o passado colonial, primeiramente o mais remoto, da expansão marítima dos séculos XV, XVI, tem objetivos muito claros, e o principal é certamente assegurar um apoio popular à dominação militar de territórios e populações numa etapa de colonialismo moderno. E com isso obter dividendos econômicos da exploração desses territórios e dessas populações. Subtrair das narrativas coloniais o seu lado mais violento e mais desumano foi uma escolha, então, para que não fossem perturbados esses mecanismos lucrativos de exploração. Isso é uma premissa importante porque, se a narrativa glorificadora foi uma escolha das elites portuguesas, nós, como outra parte do corpo social, podemos também escolher outras formas de nos relacionarmos com esse passado. E o que esse livro oferece é uma base factual, bem documentada, bem articulada, para que a gente possa fazer a nossa escolha. E nos oferece ainda uma leitura desses fatos, identificando, interpretando os efeitos que aquela velha escolha oficial de relacionamento com o passado teve e tem na sociedade portuguesa ao longo do século XX e XXI. Esses efeitos são muito nocivos, atrasam o nosso desenvolvimento civilizacional em Portugal e precisam ser revertidos urgentemente. Que efeitos são esses? Eu tomei nota aqui de pelo menos 3 que eu considero os mais graves, e eu acho que isso são efeitos transversais que, ao longo da leitura do livro, a gente vai reencontrando o tempo todo. O primeiro deles é que a aceitação do discurso de que a colonização portuguesa foi benevolente por se propor a civilizar os povos colonizados parte do pressuposto profundamente problemático de que tais povos são primitivos, inferiores, em comparação com o referencial europeu tomado como um ideal universal de sociedade. A cristalização dessa visão racista e eurocêntrica, tomado como o único sistema de crença, tomado como o único ponto de vista possível, ela tem uma consequência óbvia. Ela sustenta o racismo. Compõe um sistema de crenças racista. Ela leva a resultados como o da pesquisa da European Social Survey, aliás, citado no livro de 2020, que constatou que 62% dos portugueses acreditam em algum tipo de superioridade racial, que é um dos níveis mais altos da Europa. E a insistência desse tipo de discurso paternalista que louva o empreendimento colonialista como um caminho para o desenvolvimento dos povos colonizados nos torna absolutamente insensíveis para com a realidade vista do ponto de vista contrário, de experimentar, pensar fora do lugar lusocêntrico, eurocêntrico, de retirar-se do centro da discussão. Ou seja, isso é o efeito mais grave, ela nos incapacita para a empatia. Segundo efeito, e ainda na mesma esteira, ao assumir como verdade a tese luso-tropicalista adotada pelo Estado Novo, mas sobreviveu largamente a ele e está aí até hoje, né? A tese de que existiu um colonialismo muito próprio de Portugal, um colonialismo que foi mais brando, generoso, vocacionado para a interculturalidade, para a miscigenação e, portanto, teoricamente incompatível com o racismo. Ao assumir isso, nós perdemos um elemento fundamental de compreensão das desigualdades do presente, de hoje. Porque ao adotar a lógica luso-tropicalista, todo caso de racismo do presente torna-se automaticamente um desvio, um incidente pontual, que necessita apenas de um ajuste pontual e nunca de uma intervenção estrutural. Eu ouvi ainda esse ano, em 2023, num podcast de um grupo grande de comunicação de Portugal, um grupo bem grande mesmo, tem jornal, revista, site de notícias, etc., um podcast de história, em que um grupo de historiadores portugueses
dizem consensualmente que o racismo em Portugal não passa de um epifenômeno. E ainda esse ano também a gente ouviu uma ministra de governo dizer com todas as letras que o racismo não é um problema estrutural em Portugal. E aí o efeito é muito simples. Se a gente não consegue enxergar o racismo na sua dimensão estrutural, nós estamos incapacitados de combatê-lo. Porque não se combate um problema que não se enxerga. E por fim, o terceiro efeito, que eu acho o mais delicado de todos, é que uma vez que entram para o senso comum o imaginário heróico de um império mítico, dos descobrimentos como o fato capital da história de Portugal, isso são palavras do presidente Mário Soares, relembradas pelo Miguel do Livro, e da suposta vocação portuguesa para uma colonização benigna, elas passam a ser um elemento estruturante da autorrepresentação de cada português, de cada portuguesa, porque o pertencimento local, o pertencimento a uma ideia de nação é um alicerce muito poderoso na construção das nossas identidades individuais. E a partir daí, a cada vez que nós questionamos aquele imaginário, expondo as partes da história omitidas pela narrativa puramente glorificadora, é inevitável que muitos acabem se sentindo pessoalmente atacados. Atacados na sua própria autorrepresentação pessoal. Em seguida, como é lógico, se defendem. Defendem esse imaginário como se defendessem a própria honra. O nacionalismo, então, naturaliza-se como o único terreno possível para se pensar essas questões e, consequentemente, isso inviabiliza qualquer conversa cuja conclusão não seja a proteção daquele imaginário patriótico. Isso simplesmente nos incapacita como sociedade de travar um debate real e maduro sobre o assunto. E sem debate a gente fica também incapacitado para transformação. Então, concluindo, se a gente se torna incapacitado de sentir empatia, incapacitado de enxergar o problema de uma forma sistemática, estrutural, e até incapacitado de ter uma conversa produtiva sobre a origem desse problema, a gente está muito fodido mesmo. Daí a importância desse livro, porque nele se identificam as evidências de que Portugal efetivamente fez uma escolha relativamente à forma como representa o seu passado, e depois aqui uma análise rigorosa, mas em linguagem muito acessível e com riqueza de exemplos sobre como, onde e quando se deram os momentos chaves de reiteração dessa escolha por parte seja das autoridades de Estado, seja da intelectualidade formadora de opinião. E finalmente também está aqui narrado como se deu, como se dá ainda a disputa por narrativas alternativas desde o 25 de abril e que está até hoje em curso. E esse próprio livro se insere dentro dessa disputa. Então, saúdo a chegada desse livro, parabéns mais uma vez, Miguel, e agora espero não ter passado demais do livro. Não sei se me conseguem ouvir. Muito boa tarde a todos. É também para mim um grande prazer estar aqui, não só a discutir o livro do Miguel, meu colega de há muitos anos, mas de poder fazer com o Cargel e por se tratar de um livro da tinta da China. Não só porque eu também já tenho publicado na tinta da China, mas porque verifiquei ao longo do livro, é uma das coisas que me surpreendeu, que boa parte das referências que o Miguel utiliza, boa parte dos autores que ele discute, são referências e autores publicados pela Tinta da China. Eu não tinha percebido que, de facto, nos últimos anos a Tinta da China tem feito um trabalho bastante sistemático de publicação de livros sobre o colonialismo, sobre o racismo, sobre o Império Português, muito originais, trabalhos que têm mudado muito aquilo que nós na Academia chamamos o estado da arte em relação a estes temas.
O segundo motivo que me deixa muito feliz em apresentar este livro, sobretudo aqui na Feira do Livro, é porque ele coroa, é o corolário do trabalho que o Miguel tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Ele é assim uma espécie de ponta do iceberg de uma investigação muito séria, muito original, muito sistemática, que o Miguel tem desenvolvido, sobretudo num projeto de investigação coletivo chamado Chrome, onde o Miguel fez uma coisa muito simples, parece-nos hoje muito simples, mas foi uma ideia extraordinária, que foi fazer uma história da memória das guerras coloniais a partir de todos os exércitos envolvidos nas guerras coloniais. Portanto, não só a partir do exército português, mas também procurando as chamadas memórias dos exércitos que estavam a combater não uma guerra colonial, mas uma guerra de libertação, na Guiné-Bissau, em Angola e Moçambique. E, portanto, este livro é uma espécie de reflexão política, historiográfica, de memória, muito acessível, como dizia o Luca, mas que tem este bastidor. Ele é apenas o lado mais visível de um trabalho muito exaustivo, muito sério, que o Miguel tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Há duas questões logo à partida que são muito desafiantes neste tema. Uma delas é o facto de o tema que aqui estamos a tratar, portanto, que é a história e a memória do Império e do colonialismo português, ser um tema particularmente desafiante porque é um tema feito de esquecimentos. Não se pode dizer que nós não estejamos, desde que nascemos, desde que entramos para a escola, sempre a ouvir falar do Império Português. O que nós estamos habituados a ouvir e a aprender, falar sobre uma série de dimensões do Império Português que são absolutamente constitutivas deste fenómeno histórico e que nos passaram completamente ao lado. Eu na minha escola não aprendi sobre escravatura e os historiadores do Império e do colonialismo acham cada vez mais que não é fácil de imaginar porquê, é um aspecto absolutamente essencial deste fenómeno. Eu recordo já agora também que só há poucos anos é que sai um livro do José Pedro Monteiro sobre o trabalho forçado. É um livro com 4, 5 anos, onde eu próprio aprendi que o trabalho forçado nas colónias portuguesas durou quase até ao fim do Império Português. Portanto, não é que nós não soubéssemos muitas coisas sobre o Império Português, sobre o colonialismo, o que nós não tínhamos noção e estamos a começar a ter, sobretudo nos últimos tempos, é desta imensa violência que faz parte deste património histórico de Portugal. A outra coisa interessante do livro é que é um livro sobre duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um livro sobre história e sobre memória. E a história e a memória, naturalmente, encontram-se muitas vezes, mas também há desencontros entre história e memória. E é muito claro no livro que a história que nós fazemos-la sempre num determinado contexto, fazemos-la sempre num determinado lugar e num determinado momento, e fazemos essa história em grande medida a partir da memória sobre o passado que existe numa determinada sociedade. E é nesse sentido que boa parte dos silêncios da historiografia da história sobre as dimensões mais violentas do colonialismo e do Império Português se devem a um problema que a sociedade portuguesa tem que enfrentar, e tem enfrentado pouco, mas tem enfrentado cada vez mais, e o livro também nos fala sobre isso, sobre precisamente a escravatura, o trabalho forçado do colonialismo e do Império Português. O livro percorre uma série de capítulos muito bem organizados e que nos dão sempre, de alguma maneira, este diálogo entre a memória e a história do Império e do colonialismo. Ou seja, lendo este livro, e pode parecer estranho porque é um livro relativamente curto, nós ficamos com uma boa história do Império e com uma boa história do colonialismo e, ao mesmo tempo, com uma boa história desse diálogo entre o Portugal contemporâneo com este passado. É um livro que fala, por exemplo, do modo como nas últimas décadas tem subsistido, tem sobrevivido um imaginário colonial. Aqueles que se recordam dos anos 80 lembram-se seguramente que nesse momento reemerge na sociedade portuguesa uma espécie de sensação de messianismo histórico, com muitas manifestações culturais, políticas, e com um pé na política e no sistema político e um pé na sociedade e na cultura, nomeadamente na cultura pop, pensa, por exemplo, nos Heróis do Mar, nos Madre Deus, e como por isso está a desenvolver
uma memória inócua, celebratória sobre todos estes passados, mas há muitos outros exemplos, o Miguel fala deles, a Expo 98, aquilo que se passa em Belém, mais recentemente os parques temáticos, a publicidade, ou então este mais recente exemplo, que é difícil de encarar sem alguma fúria, que é o exemplo dos brasões na calçada, os brasões coloniais na Praça do Império. E o facto de nós termos um lugar em Lisboa que se chama Praça do Império. O Miguel depois, apesar de tudo, vai nos deixando alguma margem para termos esperança do que está a passar. E ele faz um apanhado muito detalhado num dos meus capítulos preferidos, o último capítulo da primeira parte, chamado Cartografias de um Passado Vivo, onde o Miguel, a partir de um conjunto de momentos sintomáticos, em 2017, quando Marcelo Rebelo de Sousa, no Senegal, faz a celebração do papel de Portugal enquanto país abolicionista, sem referência direta ao papel de Portugal enquanto país esclavagista. Outros debates mais recentes, que todos vós seguramente se recordarão, de outro lugar infame da cidade de Lisboa, que é a estátua do Padre António Vieira, no Largo Trindade Coelho. O debate em torno de uma iniciativa de uma autarquia de esquerda de criar um Museu dos Descobrimentos, quando a palavra descobrimentos hoje em dia na Academia é uma palavra completamente inaceitável. Episódios mais recentes de violências racistas ou outros momentos mais diretamente políticos, como o insulto de André Ventura à deputada Joacina Catar Moreira, ou talvez ainda mais surpreendente, sobretudo vindo de quem vem, comparação do nosso Primeiro-Ministro António Costa entre aquilo que ele chamou os extremos, representados mais uma vez por André Ventura, e o militante antirracista Mamadou Ba. Bom, portanto, temos tudo isto aqui colocado. O livro vai colocando este diálogo entre a história e a memória e tenta, sobretudo, situar o modo como, então, hoje nós podemos estabelecer este diálogo. Por outras palavras, o livro tenta mostrar como é que, na situação da memória histórica do Império e do colonialismo na sociedade portuguesa da última década, dos nossos tempos, nós podemos pensar um novo tipo de historiografia. Uma historiografia, portanto, que se debate com esquecimentos, que se debate também com silenciamentos. Há uma outra dimensão, sobretudo na segunda parte do livro, onde o Miguel enumera e analisa com um bom grau de exaustividade algumas formas, alguns episódios através dos quais, sobretudo a guerra colonial, já não é o passado imperial e colonialista de maneira geral, a guerra colonial tem sido silenciados na sociedade portuguesa. Isto começou, aliás, logo depois do 25 de Abril, com uma série de episódios que eu desconhecia de censura a programas e debates televisivos por parte, ou pelo menos por pressão das Forças Armadas, para que não se olhasse de frente para a guerra colonial. Depois aprendemos outro tipo de coisas que também contribuem para este silenciamento da guerra colonial, um conjunto de monumentos, museus, formas de memorialização, sobretudo de ex-combatentes, que continuam a, se quiserem, marcar em grande medida a agenda daquilo que é a memória da guerra colonial. Mas, aproximando-me do final das minhas considerações, com uma nota um bocadinho mais positiva, eu gostava de citar dois pequenos momentos do livro. Um deles, onde o Miguel diz que alguma coisa começa a mudar nesta dificuldade da sociedade portuguesa em lidar com o seu passado, não só do Império e do colonialismo, mas também, talvez, sobretudo, das guerras coloniais. Alguma coisa começa a mudar. Logo nos anos 90, o Miguel indica aqui o 20º aniversário da Revolução de 1964, portanto, em 1994, e cita um historiador, um colega, o Carlos Maurício, quando ele diz qualquer coisa como: após um período de relativa amnésia e de recusa de debate, o 20º aniversário do 25 de Abril permitiu uma alteração no modo como a opinião pública encarava a guerra colonial e a descolonização, e que isto revelava uma crescente visão revisionista mais crítica da descolonização. Portanto, a questão é pensar o que é que, 30 anos depois, nós podemos fazer
com o atual estado na sociedade portuguesa da memória colonial e do imperialismo, com a história que queremos escrever sobre este passado. E neste sentido o Miguel diz uma outra coisa, não muito longe daquela citação do Carlos Maurício, que ele afirma que os pactos do esquecimento possuem um papel conjuntural. Tudo isto que eu tenho estado a dizer, ou seja, a memória é sempre colocada em contexto social e politicamente e é dela que parte a historiografia que nós fazemos ou não fazemos. Portanto, os pactos do esquecimento, dizia o Miguel, possuem um papel conjuntural de manter a ordem e a paz social, mas não evitam, acrescenta o Miguel, o regresso da história, quando a correlação de forças é desafiada. E a minha última nota, eu gostava que a minha última nota fosse não para aqueles insultos no Parlamento, não para aquelas declarações infelizes do nosso Primeiro-Ministro, mas para alguns sinais de esperança que nós, apesar de tudo, vamos tendo no espaço público e na política portuguesa nos últimos anos. É que hoje em dia, para falar de colonialismo, para falar de racismo, para falar do Império, para falar das guerras coloniais, nós felizmente temos que contar, ou podemos contar no espaço público, com figuras como Joacim Catar Moreira, Beatriz Gomes Dias e Romualda Fernandes, recordem-se, 3 deputadas eleitas simultaneamente à Assembleia da República, com intelectuais e ativistas como Mamadou Ba e Cristina Roldão, que nos estão a obrigar a desocultar todo este passado nos seus aspectos mais sombrios, a confrontar a sociedade portuguesa com uma visão mais real do Império e do colonialismo, e seguramente, o Miguel é um exemplo disso, este livro é em grande parte o resultado disto também, e seguramente então também a uma forte renovação da historiografia portuguesa sobre estes assuntos. E para mim é irresistível pensar o quão bem jogam os 2 lançamentos que a Tinta da China decidiu organizar hoje. Agora às 4 da tarde estamos aqui a discutir o Atrito da Memória e, salvo erro, às 7 vamos também poder discutir um livro intitulado Tribuna Negra, Origens do Movimento Negro em Portugal, escrito por Cristina Roldão, José Augusto Pereira, Pedro Varela, editado pela Tinta da China. Eu estarei cá às 7 para ver esse lançamento, que acho que dialoga muito bem com o livro do Miguel Cardina, como 2 bons exemplos de uma forte renovação, não só da historiografia, mas também da memória da sociedade portuguesa em relação ao Império, ao colonialismo e à guerra colonial. Muito obrigado. Miguel, não por acaso no dia 10 de junho, não foi inocente a nossa escolha na programação, é outra forma de comemorarmos o Dia de Portugal. Miguel. Bem, muito boa tarde, eu serei breve, até porque o Luca Argel e o Luís Trindade tiveram esta capacidade não só de fazer uma síntese do livro, mas de dialogar com o livro e trazer uma série de dimensões que eu próprio fico surpreendido aqui na leitura que eles fizeram e, portanto, também é para isso que servem estas apresentações e eu fico muito contente de poder ter ambos aqui nesta sessão. Queria também agradecer muito à Tinta da China e não o faço por cortesia oca, é porque eu sinto também muito acolhido quando proponho estes livros à Bárbara e é um gosto poder editar com a Tinta da China e também justamente por aquilo que o Luís há pouco dizia e que eu tinha anotado. Eu, quando estava a escrever o livro, reparei que uma parte importante das obras que eu ia citando tinham sido publicadas pela Tinta da China. E eu não foi propositado, também estas coisas geralmente também têm outras explicações, têm proximidades, afinidades eletivas. A verdade é que a Tinta da China, ao longo destes anos, construiu um corpus muito grande de obras de diferente tipo sobre o passado colonial, sobre o colonialismo, sobre a guerra, que aliás continuam, como daqui a pouco teremos a oportunidade de ver no lançamento do Tribuna Negra. E portanto é um gosto também ser editado pela Tinta da China por isso. Este livro resulta de um trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, ainda que ele não seja um resumo desse trabalho. Esse trabalho ancora-se num projeto que eu estive a coordenar, chamado PROM, Memórias Cruzadas, Políticas do Silêncio. O Luís mencionou aqui de passagem, é um projeto coletivo
que procurou fazer a história da memória da guerra colonial e das lutas de libertação, e eu, a partir desse trabalho que fui fazer aí, retirei a parte de Portugal e resolvi fazer este ensaio, que, na verdade, tem na sua base algo que nos primeiros anos do projeto se tornou evidente para mim, que era a dificuldade de falar da guerra colonial sem falar do colonialismo. Aliás, está ali atrás o Bruno Cabral, que teve connosco algumas conversas, porque ele foi trabalhando na parte audiovisual do produto, e lembra-se disso, não é? Como é que nós fazemos uma história da memória da guerra colonial sem nos confrontarmos com uma dimensão fundamental dessa memória da guerra, que é o esquecimento organizado da violência. E esse esquecimento organizado da violência está ligado à natureza da memória do colonialismo em Portugal. E, portanto, falar da memória da guerra obriga-nos necessariamente a falar da memória do colonialismo. E quando fui procurando organizar o livro, isso ficou justamente muito claro naquele quarto capítulo que o Luís agora também nos trouxe, em que uma série de acontecimentos, desde sobretudo 2017, se têm vindo a suceder e a mostrar estes atritos da memória relativamente à recordação desse passado colonial, mas que ao mesmo tempo nos mostram como a contrapelo disso tem surgido uma série de outros exemplos de lutas de memória, de combates pela memória, que muito provavelmente há 20 anos atrás seriam dificilmente imagináveis. Pensemos no papel que a figura de Amílcar Cabral, por exemplo, tem hoje, no modo como estes acontecimentos que o Luís aqui nos elencava têm também suscitado reações de contraposição, de indignação, de alternativa, de leituras alternativas desse passado. E, portanto, digamos que hoje vivemos num tempo de disputas da memória sobre a memória colonial. E por isso é que eu prefiro utilizar, mais do que o termo silêncio, que na verdade é um termo que estava no título do projeto, prefiro hoje utilizar a expressão organização do esquecimento, porque se tratam de gestos políticos, se foram tratando de gestos políticos ao longo das décadas, de disputa de representações sobre este passado, ou da expressão de silenciamento, porque nos dá conta justamente também dessa dimensão de disputa sobre o tema. Uma última nota, que aliás a Bárbara agora fazia aqui menção. Quando nós recebemos a proposta de apresentarmos no dia 10, é óbvio que eu percebi logo qual era a comemoração que a Tinta da China estava a propor. E eu acho que isso é muito importante. Um dos capítulos, o capítulo 2º, que é o capítulo 3º, não, segundo, é sobre o 10 de junho. É sobre o 10 de junho. Sobre as representações do 10 de junho. E o 10 de junho tem uma história. Não o vou aqui fazer, eu deixo para o livro, mas queria mencionar dois acontecimentos. O 10 de junho é a data em que, em 1978, foi assassinado José Jorge Moraes e foi gravemente ferido Jorge Falcato. E é a data em que, em 1995, foi assassinado Alcide Monteiro. E, portanto, nós estarmos aqui no 10 de junho não é apenas uma celebração do Dia de Portugal, é uma recordação de como a extrema-direita sempre fez desta data uma data de combate político. E, portanto, quando nós aqui, que não é este nós que aqui está reunido, mas quando há pessoas que equiparam racismo e antirracismo, ou equiparam ativistas antirracistas como sendo alguém que estimula uma espécie de racismo que não existiria na sociedade portuguesa, o que estão a fazer, na verdade, é subalternizar ou secundarizar uma luta que é ela própria tão importante ainda de fazer hoje. E é uma luta, a luta antirracista, que não se compreende sem olharmos para a história do passado colonial português. E, portanto, este livro procura ser um contributo, uma leitura para nós fazermos a anatomia desse passado. Obrigado. Obrigado, Miguel.
O livro acabou de chegar às livrarias, não sei se já está nas livrarias, já está? Porque nós estamos a fazer uma série de lançamentos que às vezes estão só na feira e ainda não estão nas livrarias. Os livros estão à venda aqui atrás, nas barraquinhas da Tinta da China, e o Luís Trindade e o Miguel Cardina vão para ali, para uma mesa ao pé da autografada, quem tiver o bom gosto de despedir um autógrafo. Muito obrigada.